passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, aleluia, nesse lugar. Livro de Ezequiel, capítulo 47, do primeiro versículo a seguir. O título em cima é A Torrente das Águas Purificadoras. E o texto sagrado diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Então está aqui esse texto da palavra de Deus para nossa reflexão, para o nosso aprendizado nessa noite de domingo. E sabe que desde manhã, quando eu levantei de manhã, no dia que eu vou ministrar a palavra de Deus, aí eu já procuro buscar em Deus uma palavra para ser ministrada. E a única palavra que me veio na mente foi essa. Olha que a Bíblia é grande, né? A Bíblia tem texto que não acaba mais, é impressionante. É como se tivesse dado um apagão na minha mente, ficava Ezequiel, capítulo 47. Aí eu disse comigo mesmo, é esse mesmo. Vou fazer uma análise desse texto para ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Veja bem, nós podemos ver que quem escreveu aqui essa visão foi o profeta Ezequiel. Eu acho interessante que os servos de Deus, os profetas de Deus, todos eles de alguma maneira, em alguma magnitude, eles tiveram contato com o céu, eles viveram momentos sobrenaturais com o céu. Eu vejo que o profeta Isaías foi aquele que diz assim: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. O profeta Isaías diz: eu vi serafins em volta do trono. Ele fala da visão celestial. Ele foi o único profeta que a Bíblia menciona que viu os anjos da classe serafins, os anjos da adoração, os anjos que são refulgentes. Agora o profeta Ezequiel, ele também foi um profeta de inúmeras visões. É interessante que o profeta Ezequiel, ele já não viu serafins, ele já menciona a classe de anjos querubins. E ele também teve muitas visões ao qual ele passou para o povo de Israel.
E para que você possa entender exatamente esse acontecido, esse ocorrido, vale a pena mencionar, né, que quando o profeta Ezequiel estava tendo aqui essas experiências com Deus, não pense que ele estava ali num lugar calmo, tranquilo, com louvor tocando, né, e ali tranquilo adorando a Deus. Não, nada disso. Mas porque a Bíblia diz, né, que no ano 722 a.C., a Babilônia, ela surgiu no cenário mundial como uma potência ao qual dominou o mundo daquela época. E a palavra diz que o rei da Babilônia foi e pegou o povo de Israel e trouxe escravo para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, quando o profeta Ezequiel teve essa experiência, essa visão com Deus, ele estava numa terra pagã, em meio a tantos ídolos. Ele estava como escravo, ele estava no cativeiro da Babilônia, numa terra estranha. E sabe algo que eu aprendo aqui com esse texto? É que não importa o lugar em que o servo de Deus está, se ele mantém a integridade, a fidelidade, a comunhão com Deus, se ele honra a Deus no lugar que ele tiver, ele vai ser luz no lugar que ele tiver, a presença de Deus vai ministrar na vida dele. Então entenda isso, não importa o lugar que você está. Se você está lá no teu trabalho e muitas vezes você diz, olha, lá no meu trabalho só tem ímpio naquele lugar, olha, lá no meu trabalho é cheio de ídolo que as pessoas acreditam. Não importa o ambiente pagão, não importa a perversidade, os ímpios. Se você tem intimidade com Deus, você pode ter certeza absoluta que lá no seu trabalho a presença de Deus vai estar na sua vida. Lá no seu trabalho Deus vai te usar poderosamente. Não é o lugar que impede Deus de agir, basta apenas manter a intimidade. O profeta Ezequiel, como eu mencionei aqui, estava no cativeiro da Babilônia pagã. E ali Deus estava ministrando na vida dele. Ali Deus estava revelando coisas extraordinárias. Olha essa visão que nós acabamos de ler aqui. Ele diz aqui um homem, eu acredito ser o anjo do Senhor, né? Porque sempre Deus manda o seu anjo, o seu mensageiro, para ir passar o recado, a mensagem e ajudar os servos dele, como fez com João lá no Apocalipse, que o Senhor Jesus deu ordem para o anjo e falou assim, olha anjo, vai agora aqui com João andar no céu para que ele possa escrever todas as coisas, presta auxílio para João. E aqui também este anjo, agora ele diz o homem, em forma de homem, apareceu para ele na visão. E o que foi que Ezequiel viu? A palavra diz aqui, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. O que o anjo fez? O anjo pegou Ezequiel e eles foram até a porta do templo. Você vai reparar algo aqui nesse texto, que esse texto aqui ele fala muito da jornada cristã que nós fazemos na terra. Esse texto aqui ele fala dos níveis de intimidade que nós podemos ter com Deus na nossa carreira de fé. Estava aqui Ezequiel, na sua visão, na entrada do templo. Foi quando ele olhou para dentro do templo. Aí o texto sagrado, ele diz aqui, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa. Ele começou a olhar para o templo, e tanto da entrada como principalmente do altar, começou a vir águas em direção a ele.
Mas que águas que era essa? Não era águas comum, não tinha a água comum que estava jorrando do templo e saindo para fora. Essas águas aqui era a presença do Espírito Santo. E sabe que se existe um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é o quê? Águas. E o texto sagrado diz que as águas também vinham do lado direito. E quando fala do lado direito, está mencionando sobre o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus subiu ao céu, Ele sentou à destra, ao lado direito do Deus Pai. E quem envia o Espírito Santo, quem manda os rios de águas vivas para nós, é o Senhor Jesus. Nós podemos ver que ali em João 7,38, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas irão fluir do seu interior. E o que Ezequiel viu aqui vindo do lado direito, que é o Senhor Jesus, eram os rios de águas vivas. E sabe o que eu acho interessante? Que Ezequiel ele deu um passo assim do limiar, da entrada, para as águas passarem. Ele ficou observando aonde iam essas águas, aonde ia, né? A plenitude, a presença do Espírito Santo. Se você ver sequência na leitura, nos demais versículos para frente, você vai ver que essas águas, elas foram direto ao mar morto, né? O nome já diz tudo, mar morto. Era um mar que não tinha vida nenhuma, não tinha nenhuma espécie de peixe, nem árvores em volta, não tinha nada. Era um mar morto. E você vai ver que essas águas desceram até o mar morto. E quando essas águas entraram no mar morto, envolveram o mar morto, você vai ver que esse mar morto se transformou num mar com vida. Porque a palavra diz que a partir daquele momento começou a surgir vida no mar morto. E o que é que simboliza esse mar morto aqui? Simboliza cada um de nós. Antes de nos convertermos ao Senhor Jesus, nós éramos um mar morto. Não existia vida em nós. Nós não produzia vida, nós não produzia nada. Como a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas quando os rios do Espírito de Deus chegou até nós, quando a presença de Deus envolveu o nosso coração, envolveu nossos pensamentos, envolveu a nossa vida, então a presença do Espírito Santo trouxe vida para nós que estávamos mortos, e nós começamos a dar fruto, nós começamos a produzir vida, nós passamos a ter vida, como o texto fala que o mar morto começou a produzir vida. Esse foi o primeiro passo que aconteceu com nós, na nossa conversão, eu não é? O primeiro passo foi nós adquirir vida, porque nós estávamos mortos. Só que daí ele começa a dizer da jornada da fé. O que acontece com muitos cristãos? O que é que está acontecendo com muitos cristãos nessa caminhada da fé diante de Deus? Vamos ler o texto sagrado aqui, igreja. Aqui no versículo 2 diz assim: Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Aí ele diz: saiu aquele homem, o anjo, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Veja bem o primeiro nível de vida cristã que as pessoas têm. Imagine você agora em um rio. Tá aquele rio, você olha aquelas águas. Aí você vai entrar nesse rio. Mas aqui diz que quando o anjo mediu, eram águas que davam no tornozelo. Você fala, que rio é esse? Só bate aqui. É um rio que raso, não é verdade?
É um rio raso, bate só no tornozelo. Sabe que o primeiro nível na jornada cristã, que muitos crentes têm com o Espírito Santo, é uma comunhão rasa, é uma comunhão superficial, é uma comunhão sem muita vida, sem muita transformação. E porque muitas pessoas estão com as águas do Espírito apenas no tornozelo, porque muitas pessoas não conseguem ter experiências sobrenaturais, muitas vezes não conseguem sentir a presença inundando o coração, porque as pessoas ficam mais ligadas nas coisas do mundo. Muitas vezes as pessoas satisfazem mais a vontade da carne, e muitas vezes a pessoa até vem à igreja, mas ela vem sem muito interesse, ela não tem aquele desejo profundo de buscar o Espírito, de tocar no coração de Deus, se envolvido com o Espírito. Então essa pessoa muitas vezes ela vive somente no raso, ela vive uma comunhão vazia, uma comunhão superficial. Deus para ela é algo distante, ela não consegue ouvir a palavra de Deus, ela não consegue ter bom testemunho. As coisas de Deus não falam tão forte na vida dela, mas as coisas do mundo falam forte. Por quê? Porque ela está no raso, ela está nas águas do Espírito, ela está no raso. Mas não é porque Deus quer que ela esteja no raso, é por causa dela mesmo. Porque o grau de intimidade com Deus depende exclusivamente do nosso grau de entrega. Deus vai se manifestar na minha vida segundo o meu grau de entrega. Ele nos deu o quê? O livre arbítrio de escolha. Eu posso escolher o que eu faço com o meu tempo, eu posso escolher o grau do meu coração que eu entrego para Ele. Deus não vai simplesmente enfiar a mão no meu coração e falar, todo o teu coração é meu. Deus não vai chegar me envolver na marra, eu vou te envolver, você vai ser meu. Como eu disse aqui, Deus não vai chegar e falar assim, você vai ter zelo por mim, querendo ou não, você vai fazer o teu melhor, querendo ou não, você vai tirar tempo para mim, querendo ou não. Depende de mim, depende de você. Quem quiser ficar no raso, não precisa se esforçar, não precisa fazer nada. Só que daí o anjo novamente foi mostrar um outro nível do rio para Ezequiel. Aí que a palavra de Deus, ela diz aqui no versículo de número 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aumentou, né? Pode ver que do tornozelo a água foi para o joelho. Isso é no mundo espiritual. A água do Espírito Santo já estava no joelho. Aumentou um pouquinho a intimidade. Isso quer dizer que a pessoa começou a dar um pouquinho mais de crédito às coisas de Deus. A pessoa começou a se esforçar um pouquinho mais pelas coisas de Deus. E quando Deus olhou para o coração dela e Deus viu que existia um interesse maior, viu que ela já estava se esforçando um pouquinho mais, aí o que Deus fez? Aumentou um pouquinho mais as águas do Espírito na vida dela, que já deu até os joelhos. Só que o anjo não parou por aí. O anjo continuou o quê? Medindo as águas. Vamos ver aqui esse terceiro nível de águas, na sequência do versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam, por onde, igreja? Pelos lombos. Eu entendo de lombo que é as costas, né? O lombo eu entendo que é mais ou menos aqui o nosso lombo, nas costas. Você pode ver que começou pelo tornozelo, o rio, subiu para o joelho, aí o anjo foi e mostrou, existia águas que Ezequiel falou, já estava nos lombos. Isso aqui significa o quê? Que a pessoa começou a entender que a presença de Deus é tudo na vida dela. A pessoa começou a entender que tudo nessa vida é passageiro,
que a felicidade dessa vida é ilusória, mas que a presença do Espírito Santo é a verdadeira vida, é a verdadeira felicidade. Isso significa que a pessoa chegou diante de Deus e a pessoa disse: Senhor, eu quero ter um pouco mais de intimidade contigo. Senhor, eu quero começar a ter experiências contigo. Senhor, eu quero ser batizado com teu Espírito Santo. Senhor, eu quero que o Senhor me concede dons espirituais. Senhor, eu quero começar a ser usado pelo Senhor. Me usa, seja na adoração, me usa, seja na pregação, seja na evangelização, seja como um obreiro, mas eu quero participar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quando essa pessoa despertou o interesse e ela começou a orar, ela começou a se expressar para Deus, nós podemos ver que automaticamente as águas saíram do joelho e subiu até o ombro. E sabe que até o ombro tem muitas pessoas que estão com águas nos seus lombos, tem muitas pessoas que estão andando assim no Espírito, já estão no lombo, porque a pessoa ela entendeu que a coisa mais importante, o bem mais precioso, o tudo da vida de uma pessoa é a presença do Espírito Santo, é a intimidade com o Espírito Santo. Nós vimos aqui na jornada cristã, nos cristãos, nos quatro cantos que existe nesse mundo, dificilmente alguém conhece a espiritualidade total de outra pessoa, mas nós vimos aqui que o céu ele mede a espiritualidade. E nós vimos, existem pessoas que estão no tornozelo. Às vezes a pessoa passa a vida inteira com a água no tornozelo. Não muda porque ela não quer. Não muda porque o inimigo engana ela com as ilusões desse mundo. Você vê aí que é crente que dá mau testemunho, não é? Crente que quando se junta com os lá de fora, você fala: misericórdia. Como pode dizer que vai para a igreja? Como pode dizer que é cristão? Como pode dizer que pertence a Deus? Um mau testemunho não muda no falar, não muda no andar, não muda nada. Mas quando vem na igreja até canta louvor, é água no tornozelo. Outro com água no joelho, deu uma despertada. Esse com água no ombro. Mas eu quero dizer para essa igreja nessa noite que o desejo no coração de Deus não é que você tenha as águas do Espírito no seu tornozelo, essa pequena quantidade. O desejo do coração de Deus não é que você tenha as águas do Espírito até os seus joelhos, mesmo que dê uma aumentada. E eu torno a dizer que o desejo do coração de Deus não é que você fique com as águas do Espírito até os seus lombos. Mas por que isso? Porque existe o quarto nível revelado para Ezequiel aqui nas Sagradas Escrituras. E sabe que eu estou orando a Deus. Eu quero que Deus me dê graça, porque eu quero levar essa igreja para esse quarto nível, amém? Eu quero levar essa igreja para esse quarto nível. Eu acredito que até o nível 3 nós conseguimos chegar, né? Pode ser que tenha alguém no 1, no 2, no 3, mas no quarto eu quero que o Espírito Santo nos leve. Vamos ler qual que é o quarto? Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Sabe que quando Ezequiel olhou, já não era somente um pequeno rio, já estava se transformando num oceano. Um oceano, e quando ele viu ali, ele falou assim: nossa, aqui só se passa a nado. Para poder mergulhar nesse oceano, para poder nadar nesse oceano do Espírito é a nado. E sabe que eu chamo a tua atenção para algo importante. Quem quer mergulhar no oceano do Espírito? Primeiro tem que ver se tem gente interessada
vida e mergulhar no oceano do Espírito, né? Só que eu preciso te exortar, que você sabe que quando uma pessoa vai nadar, tem como ela nadar com uma sacola e um pezinho na mão? Tem como ela entrar no rio e ir com uma sacola na mão? Tem como ela entrar no rio com um peso, com alguma coisa nas costas ou nas mãos? Não tem. Se ela quiser nadar, se ela quiser entrar no rio, se ela quiser atravessar, o primeiro passo, ela vai ter que tirar o sapato, ela vai ter que jogar sacola, jogar mochila, tirar peso, aí vai estar só ela livre de tudo, aí ela vai ter condições de chegar e mergulhar nessas águas e sair a nado a todo vapor. E sabe o que eu aprendo aqui com esse texto sobre o oceano do Espírito? Que se eu quiser, se você quiser mergulhar nas águas do Espírito, se você quiser nadar na plenitude do Espírito, você vai ter que tirar da sua vida todo o impedimento, as sacola muitas vezes do pecado, as sacola do entretenimento, das ilusões, que tira todo o seu tempo, ao qual tem que ser dedicado a Deus. Você tem que renunciar todas as coisas para que Ele seja tudo na sua vida. Em Mateus 17:24, o Senhor Jesus, Ele disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos ter que tirar muitas vezes as ilusões, nós vamos ter que tirar pecado, nós vamos ter que tirar tudo e falar: meu Deus, eu quero mergulhar nas águas do teu Espírito, eu quero ter experiências sobrenaturais, como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, no versículo 19: para que todos vós sejais tomados da plenitude de Deus. Chegou a hora de nós sermos tomados pela plenitude de Deus. Chegou a hora de nós mergulharmos profundamente nas águas do Espírito. Chegou a hora de cada um de nós aqui nessa igreja ter experiências maravilhosas, experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero dizer para vocês que já chega de um contato vazio com Deus, já chega de um contato superficial com Deus, já chega de uma vida cristã de fachada com Deus. Está na hora de plenitude, está na hora de mergulhar nas águas do Espírito em toda a plenitude. Mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios.